Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Karen, professora de História, e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos conteúdos. Espero que todos estejam bem, desejo a todos um feliz ano novo. E nessa primeira aula desse ano, dando continuidade, às nossas aulas, e o tema da nossa aula é Abolição e Imigração no Império. Só que nessa aula a gente vai focar mais no processo de abolição da escravidão no Brasil. E na próxima aula a gente comenta um pouco sobre a imigração no Império, certo? Então, o que se pretende com essa aula? Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. A abolição. Então, a gente já viu nas nossas aulas anteriores que a Inglaterra começou a fazer pressão pelo fim do tráfico negreiro, certo? E também a gente viu que a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada de escravos no Brasil, vai representar um duro golpe contra a escravidão. Ou seja, a gente já percebe que a escravidão aqui no Brasil estava caminhando em passos lentos, bem lentos, para o seu fim. Mas o processo que levou ao fim da escravidão no Império se iniciou antes dessa lei e vai se prolongar por quase todo o século XIX. Entre os fatores que contribuíram para a abolição, cabe citar a resistência dos próprios escravos e o movimento abolicionista. A resistência dos escravizados. Enquanto durou a escravidão, houve resistência. Os escravizados resistiam por meio da desobediência, da fuga, da formação de quilombos, através da manutenção de sua cultura, da sua religião. Então, a gente vai ter revoltas, motins, greves, e a gente vai ter a própria compra de alforria, que vai ser uma forma de resistência. Um exemplo que a gente vai ter de resistência dos escravizados no século XIX vai ser o ciclo de revoltas lideradas por eles na Bahia, entre 1807 e 1835. As lutas em que esses escravizados travavam vai contribuir decisivamente para o fim da escravidão. O movimento abolicionista. O abolicionismo foi um movimento social pelo fim da escravidão que ganhou força na segunda metade do século XIX. Os abolicionistas divulgavam suas mensagens anti-escravistas por meio de artigos, charges, comícios, e eles contavam com a participação de pessoas de classe média, advogados, intelectuais, contaram até com o apoio dos militares. Agora a gente trouxe para vocês alguns importantes abolicionistas da época. O primeiro que a gente vai comentar um pouco é André Rebouças. Ele era político e advogado, nasceu na Bahia. Ele vai se revoltar com a segregação racial e mais tarde vai aderir à Sociedade Brasileira contra a Escravidão e à Confederação Abolicionista. José Patrocínio estudou jornalismo e, ao lado de Joaquim Nabuco, vai fundar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Luiz Gama nasceu em Salvador, filho de um português com uma negra. Apesar de livre, seu pai o vendeu como escravo em São Paulo. Foi escrivão, poeta, jornalista e advogado de escravos. Criou a Caixa Emancipatória Luiz Gama para a compra de alforrias. Então, ele vai ajudar os escravos através da compra de suas alforrias. Joaquim Nabuco nasceu no Recife e se formou em Direito. Quando ele ainda estudava, já escrevia textos em favor da abolição. Em 1880, vai participar da fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Com o fim da Guerra do Paraguai, o abolicionismo vai ganhar aliados, e entre eles vai ser os militares. Estes passaram a ver com grande simpatia os negros que lutaram ao lado deles no campo de batalha. Então vai ter ali negros e brancos lado a lado. E eles vão apoiar o fim da escravidão
e vão chegar a fazer um manifesto em 1887, negando a se fazer um papel de capitão do mato. O que era o capitão do mato? Era um indivíduo que era responsável por perseguir e capturar os escravos que fugiam individualmente ou em grupo e para formar quilombos. Então, os militares vão acabar não querendo mais fazer parte disso, não querendo mais capturar esses escravos fugitivos e apoiando o movimento abolicionista a favor do fim da escravidão. Leis e a realidade. Então, a gente vai ver que, apesar das pressões externas e internas, o governo de Dom Pedro II e a elite imperial defendiam a abolição uma abolição lenta e gradual. Por quê? Porque a escravidão era um negócio bastante lucrativo, principalmente para essa elite imperial. E com esse objetivo, eles vão acabar apoiando as chamadas leis abolicionistas. Uma delas vai ser a Lei do Ventre Livre, que vai ser aprovada em 28 de setembro de 1871. Dizia que os filhos de mãe escrava, nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres. Mas, até os 8 anos de idade, a criança deveria ficar sob a autoridade do senhor. Depois disso, o senhor podia escolher. Ou ele recebia do governo a quantia de 600 mil réis, ele entregava o menor, deixava essa criança livre, ou ele continuava usando seus serviços dessa criança até ele completar 21 anos. Então, a imensa maioria dos proprietários vai preferir continuar usando o serviço do menor, da criança, porque era muito mais vantajoso para ele. Além disso, essa lei vai reconhecer o direito do escravo juntar dinheiro para comprar sua liberdade. Então, muitos vão passar a fazer trabalhos extras para comprar a carta de alforria. Professora, o que é a carta de alforria? A carta de alforria é o mesmo do que uma carta de liberdade. É uma declaração registrada em cartório e assinada pelo senhor ou representante desse escravo, concedendo a ele a liberdade. Em Pernambuco, a gente vai ter a formação de um clube chamado Clube do Cupim, que vai ser uma associação que vai promover a alforria dos escravizados. Então, esse clube vai ajudar os escravizados a conseguir a sua alforria. Para conter os ânimos desse movimento abolicionista que estava acontecendo no Brasil, o governo vai aprovar mais uma lei, que é a Lei do Sexagenário. Vai ser aprovada em 28 de setembro de 1885. E ela vai dizer o quê? Declarava livres os escravos de 60 anos. Mas, como indenização ao senhor, entre aspas, seu dono, ele vai exigir que ele trabalhasse gratuitamente para o seu ex-senhor por mais 3 anos. Por exemplo, vamos pensar que uma pessoa conseguia alcançar mais de 60 anos. Um escravo conseguia alcançar mais de 60 anos, o que já era bem raro. Pelas suas condições, era bem raro. Como é que esse ex-escravo, com essa idade, 60 anos, vai conseguir um emprego? Como é que ele vai conseguir se alimentar? Como é que ele vai conseguir se manter? Difícil, né? Então, os abolicionistas ficaram insatisfeitos com essa lei e a campanha abolicionista vai esquentar cada vez mais. E essa medida e essas leis que acabavam sendo aprovadas para tentar conter os ânimos vai fazer com que o governo imperial perdesse o apoio dessas elites escravocratas, porque, de certa forma, elas estavam sendo lesadas, né? Enfim, em 13 de maio de 1888, a gente vai ter a Lei Áurea. Pressionados por esse movimento abolicionista, por essa campanha abolicionista, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel e seus conselheiros aprovaram a Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão no Brasil. A lei vai libertar cerca de 720 mil escravos, que vai ser mais ou menos 5% da população brasileira,
E a medida vai ser comemorada por todo o país com festas, missas e vai reunir um grande número de pessoas. Contudo, vale ressaltar o que a princesa ela não vai assinar a Lei Áurea porque ela é boa, porque ela quis. Não. Na verdade, por trás da princesa vai existir o quê? Um grande movimento de luta, como a gente já viu, de luta, de resistência, que por muito tempo esses negros que eram escravizados lutaram contra toda essa situação. Enquanto houve escravidão, houve resistência, certo? A vida difícil dos recém-libertos. Então, para os recém-libertos, a abolição não trouxe os benefícios esperados. Eles não recebiam terra para plantar e nenhum tipo de ajuda do governo. Então, parte deles acabaram negociando a sua permanência na fazenda em troca de baixíssimos salários ou apenas do direito de ter a sua própria roça e de ter um lugar para ficar. Então, a gente vai ter o quê? O fim da escravidão, só que a gente não vai ter a integração desses escravos na sociedade. Não deu a assistência necessária para que esse ex-escravo pudesse ser realmente livre. Não era fácil arranjar emprego, porque nas cidades, quando esse escravo saía do campo, ia para a cidade à procura de emprego, quando chegava lá, os empregadores preferiam o quê? Dar um emprego aos imigrantes que estavam chegando no Brasil. Então, foi feita a abolição no Brasil, mas não teve planejamento nenhum, não teve política de inclusão do negro à sociedade brasileira. Então, o negro continuou ficando à margem da sociedade. E isso vai acabar o quê? Deixando heranças que, infelizmente, ainda hoje persistem, como o preconceito racial, o racismo, o abismo socioeconômico que existe entre brancos e negros e os guetos sociais. Então, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.